Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aí ao nosso PET 2, da nossa semana 5, falaremos sobre a dinâmica da litosfera terrestre. Bem, a dinâmica da litosfera terrestre. A litosfera é a camada sólida externa do planeta Terra, sendo frequentemente tratado como sinônimo de crosta terrestre. Isso envolve, portanto, as rochas, as formas de relevo e as dinâmicas relacionadas a seus processos de atuação e transformação, tais como a estrutura interna do planeta e seus efeitos, a exemplo dos movimentos das placas tectônicas, os vulcanismos e os terremotos. Nesse sentido, embora a geologia entenda a litosfera como uma camada mais externa e sólida da Terra, no sistema terrestre, ela envolve tanto essa estrutura como a dinâmica que nela interfere. Aqui nós temos um esquema onde podemos observar, né, a estrutura do nosso planeta Terra, né, onde nós temos o núcleo sólido, o núcleo líquido, o manto e a crosta. Lembrando que a crosta é dividida de duas partes, né? Temos a crosta continental e temos a crosta oceânica, né? Que está em alto mar. Bem, aqui nós temos um mapa mental, né? Onde a gente pode entender melhor sobre a dinâmica da Terra, né? Nós podemos citar a princípio ali assim, os agentes externos, né? Lembrando que agentes externos, como o nome diz, ocorrem de forma externa, né? Na superfície. Temos o intemperismo, né? O intemperismo está ligado a... Temos três formas de intemperismo. Temos intemperismo físico, químico e biológico, né? Essas formas de intemperismo, né? Desses agentes, podemos citar o calor, o frio, a umidade, assim, os ventos, tudo isso são elementos que compõem o intemperismo. A força da água, não é assim? Tudo isso tende a causar o intemperismo, né, que vai gerar uma erosão e vai ocorrer o processo de sedimentação, ou seja, a desagregação desses sedimentos, né, na porção externa da Terra e a migração para outro local, né, que é o processo de sedimentação, onde vai ocorrer o acúmulo desses sedimentos, né? Como o intemperismo, né, o próprio nome diz, né, seria a desagregação da rocha, né? No físico ocorre a fragmentação mecânica, né, onde soltam-se os fragmentos, né? Temos o químico, né, onde modifica a composição do arranjo mineralógico da rocha, onde ocorre uma metamorfose ali, assim, dos elementos químicos, uma reação química, né? E o biológico ligado à atuação de um ser vivo, né? Podemos citar, por exemplo, as ações antrópicas, né? Temos também as formas de erosão, né? Temos várias formas de erosão do intemperismo, né? Temos a fluvial, que seria causado pela chuva, temos a fluvial gerada pelo rio, a eólica pelo vento, a marinha pelo movimento do mar, né? Temos a erosão glacial, né, que é do fenômeno degelo, né, derretimento do gelo, né? E temos também a antrópica, né, que é causado pelo homem, né? Já os agentes internos, né, podemos citar aí assim, temos os abalos sísmicos, né? Esses abalos sísmicos é dividido em dois tipos, temos o terremoto e o maremoto, né? O terremoto, conhecido nosso aí, já o maremoto, que geram as chamadas tsunamis, né? Já o vulcanismo, né, que ocorre um dos agentes internos também, né, que pode ocorrer as extrusões e erupções vulcânicas, né? Temos o tectonismo, né, que seria a deformação. Essa deformação dessa superfície aí, assim, pode ocorrer de forma pela
epirogênese ou orogênese. A epirogênese é um movimento lento, né, onde ocorre o abaixamento, né, de determinada superfície ou o soerguimento dessa superfície, né, onde vai alterar a fisionomia do relevo. Já a orogênese ocorre os dobramentos, né, ondulações das rochas menos resistentes e os falhamentos, né, rochas mais rígidas e resistentes, gerando deformações nessas rochas. A composição e tipos de rocha. A composição mineralógica da litosfera é predominantemente, né, ou seja, são os elementos mais encontrados, o silício, o alumínio e o magnésio. Já as rochas são divididas em 3 tipos, né? Temos as sedimentares, as ígneas ou vulcânicas e as metamórficas. As sedimentares, que se formam pelo processo de sedimentação, como o próprio nome diz, né? Sedimentos sedimentares. Temos as ígneas ou vulcânicas, né? Que se originam da solidificação da lava ou magma do vulcão, como é chamado, né? E temos a metamórfica, né? As rochas metamórficas, que surgem em transformações físico-químicas de outras rochas pré-existentes, né? Pode ser rochas sedimentares ou rochas vulcânicas, que ocorrem fenômenos físico-químicos ali que mudam sua estrutura, gerando as rochas metamórficas. Aqui nós temos mais um mapa mental para a gente entender melhor aí esses tipos de rocha, né? Primeiramente, o que é rocha? É um agregado natural formado por um ou mais minerais. Seu processo de formação é contínuo e as primeiras rochas surgiram após a formação do resfriamento da Terra. Temos as rochas sedimentares, resultam da deposição de detritos de outras rochas ou de matéria orgânica em depressões do relevo terrestre. As rochas sedimentares são também chamadas de rochas estratificadas, pois se apresentam em camadas de sedimentos. A exemplo de rochas sedimentares, nós temos o arenito, né, utilizado na fabricação de vidros. Temos a argila, na fabricação de tijolos e telhas, o carvão mineral, utilizado como combustível. Temos também as rochas magmáticas, né, também chamadas de rochas ígneas, como nós já falamos, são formadas pelo resfriamento e solidificação do magma pastoso. O magma que existe no interior da Terra é expelido pela erupção vulcânica, né? A exemplo de rochas magmáticas, nós temos o basalto, né? O basalto muito utilizado aí como paralelepípedo para calçamento de ruas, né? Essas ruas calçadas aí são utilizados o basalto, né? E temos o granito também. Esse granito é utilizado no revestimento de pisos, paredes e banheiros, entre outras coisas, né? Temos também as rochas metamórficas, né? Tem sua origem na transformação de outras rochas, né, magmáticas ou sedimentares, quando submetidas a certas condições de umidade, calor e pressão no interior da Terra. A rocha transformada adquire novas características e tem sua composição alterada. Exemplo de rochas metamórficas, podemos listar o mármore, né, utilizado na construção e na criação de monumentos, né? E temos também o quartzito, utilizado para fins ornamentais. Falarei um pouquinho da litosfera, né? A espessura dessa camada varia de região para região, sendo que nas zonas oceânicas sua profundidade oscila de 5 a 15 quilômetros, né? Nas zonas continentais aumenta um pouco, né? Vai de 20 a 70 quilômetros. Ao todo, seu volume contempla cerca de 2,7% de toda a estrutura interna do nosso planeta. É importante ressaltar que essa estrutura, assim como as demais composições do planeta, possui um caráter dinâmico
estando em um processo contínuo de transformação. Uma das evidências é a fissão que existe na camada sólida do planeta, que se divide em várias placas tectônicas que se movimentam e interagem entre si, propiciando a transformação do relevo. Aqui nós temos um esquema onde a gente pode ver sobre a estrutura das camadas da Terra, né? E aqui nós temos também a parte de temperatura e distância, né? Espessura delas, né? A crosta, por exemplo, vai de 0 a 100 km, né? A crosta terrestre. Temos o manto, né? O manto também é uma espessura próxima ali a 2.900 km, né? Depois nós temos o núcleo exterior e o núcleo interior, que é cerca de 5.100 km, né? Lembrando que o núcleo externo, né, o exterior, a temperatura aproximada de 4.000 graus Celsius, e o núcleo interior chega a 5.000 graus Celsius de temperatura. Ao total, são 6.378 quilômetros, para a gente ter uma noção aí. Bem, aqui temos um outro mapa mental, né, para a gente entender um pouco melhor sobre esses processos geomorfológicos de vulcanismo e sismicismo, né, como é chamado. Um vulcão ele pode ser classificado de 3 formas. Ele pode ser considerado um vulcão ativo, né, inativo ou extinto, né? Uma vez que o vulcão é ativo, ele está em constante processo de funcionamento, né? Inativo, que está também chamado de adormecido, né? Pode ser que ele entre em processo de expelir lavas, né, em erupção. Já o extinto não tem possibilidade mais de expelir algum tipo de lava. A classificação da base, baseada na capacidade do vulcão de entrar em atividade. Essa classificação que eu falei foi baseada nessa capacidade de expelir magma ou não. O funcionamento de um vulcão: o magma se movimenta na câmara magmática, localizada no manto terrestre, sobre a determinada temperatura e pressão. O magma é forçado a sair por alguma falha. A lava é liberada como derrame ou erupção, como é chamado. Temos também o chamado círculo de fogo, né? É a área de maior ocorrência de tremores da Terra, né? E de atividade vulcânica. A origem dos vulcões, a maioria surge nos limites entre as placas tectônicas, né? Mas há alguns que surgem no hotspots, né? No exemplo temos o Havaí, né? Mesmo no meio da placa tectônica, né? A lava, como nós já sabemos, é o nome dado ao magma quando se chega à superfície terrestre. Temos também, para a gente medir a magnitude, né, a intensidade dos abalos sísmicos, temos a escala de Mercalli, né, que foi uma das primeiras que foram criadas, e posteriormente veio a escala Richter, né, onde nós podemos ver a magnitude sísmica do vulcão. Lembrando que essa escala de Mercalli ela leva em consideração a intensidade de sísmica e de destruição, né, para ser calculado. Já a Richter simplesmente seria a força do epicentro ali, assim, para ser calculada, né? Seria a magnitude sísmica. Efeitos dos vulcões, tem alguns benéficos, né? Ou seja, pode tornar o solo mais fértil para a agricultura, pode formar estruturas de relevo, como por exemplo ilhas,
maléficos liberam toxinas que podem causar muitas mortes, né? Os efeitos dos sismos, né? Tem o benéfico, que pode formar estruturas do relevo, como por exemplo planaltos, né? E os maléficos podem ocorrer a destruição de casas e perdas de vidas humanas. Aqui falarei um pouquinho sobre a erosão, né? Lembrando que temos os tipos de erosão e intemperismo também, né? De uma forma mais detalhada. Erosão e intemperismo são agentes geomorfológicos exógenos que moldam o relevo, né? A erosão é um processo natural que pode ser agravado pela ação humana e que é responsável pelo desgaste, transporte e sedimentação dos materiais intemperizados. Temos também o intemperismo, né? É o processo natural que altera a constituição física, química e biológica das rochas, né? Tornando-as mais suscetíveis à ação erosiva, né? Dos tipos de erosão, podemos citar a fluvial, ocasionada pelas chuvas, a fluvial, ocasionada pelos rios, como já falamos, né? Eólica, pelos ventos, né? A erosão eólica é nova para a gente. A marinha, ocasionada pelas ondas, né? Os relevos e as falésias. A glacial, ou naval, ocasionada pelo gelo, né? O degelo da neve, né? Temos também alguns tipos de intemperismo químico, alterações da química das rochas, decomposição de materiais das rochas, físico, desintegração física, biológico, transformação causada pelos seres vivos. Ações humanas que intensificam o intemperismo e a erosão seria a retirada da vegetação, né? Despejo inadequado de lixo e moradias de baixa infraestrutura, né, próximo a áreas de deslizamentos, atividades de mineração também, né, a perda da sustentação do solo. Essas seriam algumas das atividades humanas que intensificam a erosão e o intemperismo. Bem, falha geológica de San Andreas. É interessante a gente falar, né, sobre essa falha, né, que seria uma das mais visíveis que a gente pode apontar ali assim, possivelmente uma das mais visíveis do mundo, né? Tem algumas imagens depois que vocês podem constatar essa afirmação, né? A falha de Santo André, como é chamada, ou San Andreas, é uma das falhas geológicas tangenciais que se prolonga por cerca de 1.290 km através da Califórnia. A falha de Santo André marca um limite transformante, encontro de placas tectônicas que se transformam, ocorrem entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana. É uma falha famosa por produzir grandes e devastadores sismos, como o sismo de São Francisco, em 1906, que destruiu a cidade. Existe a crença popular de que um grande abalo sísmico poderá dividir o estado da Califórnia em dois. Nessa crença, uma parte do estado desprender-se-ia do continente e formaria uma ilha. Tal evento é cientificamente possível e poderia ocorrer naturalmente em milhões de anos. Um sismo que em grande escala aceleraria esse processo. A falha de Santo André segue uma linha de noroeste a sudeste ao longo da costa da Califórnia. Os números da falha indicam quantos pés o solo cedeu naquele local, como resultado do sismo de São Francisco de 1906. Aqui, pessoal, nós temos essa falha de Santo André, né? San Andreas, como é chamado lá, onde a gente pode observar, né, onde seria a junção das duas placas tectônicas, né, a do Pacífico e a norte-americana. Aqui seria a movimentação que as placas fazem, né, onde estão em sentidos opostos, né,
onde uma está indo em sentido norte e outra em sentido sul, né? Com isso a gente pode observar aqui, olha o tamanho dessa placa San Andreas, né? Onde passa por várias cidades da Califórnia, né? E nesse aqui essa imagem não ficou muito nítida para a gente ver como está ocorrendo a separação, né, devido a essa movimentação das placas tectônicas. É importante também a gente ressaltar, né, sobre essa teoria das placas tectônicas, ou teoria da deriva continental, como foi conhecido pela gente também, né, onde se tinha apenas um continente e um mar, né? Nós tínhamos apenas a Pangeia. Com essa movimentação das placas tectônicas, né, cerca de 200 milhões de anos atrás, formou-se a Laurásia e a Gondwana, né? Posteriormente, foi no Jurássico, 135 milhões de anos atrás, continuou a separação e chegamos na atualidade, onde nós tivemos essa formação dos continentes aí. Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos aí, até a próxima.